Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Declaração solidária segue até o dia 31 de maio, o prazo para ajudar crianças e idosos de Taubaté com seu imposto de renda. Este é apenas um dos destaques de hoje. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas que fizeram história aqui no Mix da TV. E tem também o quadro Mix Sustentável, com todas as informações sobre o Dia da Mata Atlântica. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 26 de maio de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, começando mais uma semana aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui inédita do Mix da TV, o programa que traz os melhores cortes. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje o nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever a entrevista com a endocrinologista Marina Laís, que conversou com a gente sobre diabetes. Vamos ver? Solta o play! O Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, foi criado em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes, junto à OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, para conscientizar o mundo sobre o reflexo do diabetes na saúde e também a questão da mortalidade da população. Alguns objetivos dessa campanha mundial têm como foco alertar para o impacto do diabetes, estimular políticas públicas que favoreçam e possibilitem aos portadores da doença viver mais e melhor, promover o diagnóstico precoce e orientar sobre formas adequadas de tratamento. Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a médica, melhor dizendo, a endócrino doutora Marina Laís. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV aqui na TV Câmara Taubaté. Obrigada pelo convite, é um prazer estar falando de um tema tão importante, né, e tão prevalente no nosso dia a dia aí, e vamos discutir um pouquinho sobre diabetes. A gente sempre começa conceituando o tema, né, o assunto para toda a nossa população, os nossos telespectadores. Doutora, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, então ela pode haver uma remissão em alguns casos, poucos, mas é uma doença na qual há uma alteração nos níveis de glicose no sangue, né? E também há um mecanismo de alteração de produção de insulina ou de utilização dessa insulina pelo organismo. Então, eu posso tanto não produzir a insulina como produzir normalmente durante a vida e não conseguir utilizar essa insulina conforme os anos vão passando. Qual que é a função da insulina no nosso organismo? A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas e a insulina faz com que a glicose, né, ou açúcar, né, ele possa sair do nosso sangue e ir para as nossas células. Ela faz esse caminho, né, ela é esse transportador. Então, no caso, tem pessoas que nascem com essa deficiência e algumas que adquirem ao longo da vida? Quando a gente fala de tipos de diabetes, né, a gente tem alguns tipos. Os mais frequentes são o diabetes tipo 1, onde a pessoa ela nasce com a função pancreática de produção de insulina normalmente, porém, como é uma doença autoimune, o organismo produz anticorpos que atacam o pâncreas, destroem as células produtoras de insulina e aí esse paciente não produz mais insulina. O diabético tipo 1 é aquele diabético diagnosticado na infância, na adolescência, né? E existe também o diabetes tipo 2, que esse é mais comum também, né? Que está relacionado à resistência à insulina, né? Então, esse paciente, ele produziu a vida toda a insulina normalmente, porém, devido ao excesso de carboidrato, alimentação, sedentarismo, ele vai forçando o pâncreas e acumulando bastante gordura, obesidade, e aí ele não consegue usar essa insulina. Por isso ele acaba virando diabético. E aí, uma hora também essa insulina pode acabar. O tratamento que o diabético faz é para regular essa insulina, de certa forma?
O tratamento a gente não tem, a gente tem alguns medicamentos que ajudam para diabéticos tipo 2 a produzir um pouquinho mais de insulina. Nós temos medicamentos para melhorar a aceitação, né, da insulina no corpo, que são os medicamentos que diminuem a resistência à insulina. E eu tenho medicamentos que ajudam com outras funções de utilização dessa glicose, melhora dessa utilização da insulina. O que acontece quando a gente tem uma pessoa que não sabe que tem diabetes, né? Quais são os primeiros sintomas ou os primeiros sinais que, se você perceber no seu dia a dia, na mudança do seu organismo, pode ser um indicativo de que você tenha um diagnóstico de diabetes? É bem importante a gente falar sobre isso, sobre os sintomas, porque eles são um indicativo muito importante de você procurar um médico, né? Então, a gente fala que muita sede, muita fome, uma perda de peso repentina, então tá perdendo peso, não sabe por quê. Muitas idas ao banheiro, principalmente à noite, boca muito seca, ou então realmente a pessoa começa a ter sintomas de, às vezes, ir parar no pronto-socorro, por perda de consciência, quando a glicemia está muito alta, acima de 500. Porém, a sede excessiva, a fome excessiva, a perda de peso, várias idas ao banheiro, isso são os sintomas clássicos da diabetes. Você colocou, doutora, a questão da taxa, né, glicêmica. Qual que são os níveis adequados ou ideais para uma pessoa que não apresenta esse quadro? A gente tem alguns exames que fazem o diagnóstico, né? Então, a gente tem a glicemia de jejum, a gente tem a hemoglobina glicada e a gente também tem a curva glicêmica, né? Então, esses exames, cada exame ajuda no diagnóstico. Eu preciso ter 2 exames positivos para confirmar o diagnóstico de diabetes. Mas, basicamente, a gente precisa ter uma glicemia de jejum acima de 126, tá? Para a gente pensar em diabetes, e uma hemoglobina glicada acima de 6,5, maior ou igual a 6,5, a gente já fecha o diagnóstico de diabetes. Então, eu preciso de um exame de sangue, que o diagnóstico é feito com o exame de sangue, e posteriormente posso usar também uma curva glicêmica, que é um outro exame que a gente pode lançar a mão também para fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico é por exame de sangue. Acho que o mais comum exame que a gente conhece, né, para quem é leigo, é esse da picadinha no dedo, né? Isso. Ele é um só desses que ajudam a identificar. Isso. A gente sabe que a glicemia de ponta de dedo, né, ela é importante. Então, muitas vezes eu consigo fazer o diagnóstico só pela glicemia de ponta de dedo. Então, por exemplo, no jejum, eu preciso estar com a glicemia de jejum abaixo de 100. 2 horas após a refeição, eu tenho que estar abaixo de 140. Se eu meço ao acaso, né, qualquer momento do dia, comeu ou não comeu, e der acima de 200, essa glicemia capilar, eu também posso fechar o diagnóstico de diabetes. A senhora já colocou alguns medicamentos, né, que vão inibir a insulina ou vão ajudar nesse controle. Mas uma pergunta frequente todo diabético precisa tomar insulina? Não. O diabético tipo 1, que eu comentei, que é uma doença autoimune e realmente ele perdeu a produção de insulina, ele precisa fazer uso de insulina desde o início do diagnóstico. O diabético tipo 2, não. O diabético tipo 2, a maioria das vezes vai para medicamentos via oral e quando não há sucesso nesse medicamento, o paciente não adere, aí a gente pode lançar a mão da insulina. Ou quando o paciente é diabético tipo 2, e o diagnóstico ele está muito avançado, então a glicemia está muito alterada, a gente pode entrar com insulina para regular, depois tenta tirar a insulina e manter medicamento. Doutora, e nos casos daqueles pacientes que não fazem os testes, né, para identificar o diabetes, ou descobrem que tem a doença, mas não procuram tratamento, faz essa negligenciamento da sua doença ou do seu diagnóstico, quais são os riscos e quais são as maiores complicações para quem tem diabetes e não faz o tratamento adequado? Isso é uma coisa importante a gente falar, porque a diabetes é uma doença crônica. Então, depois de descoberta, eu preciso cuidar e preciso acompanhar isso. Então, as principais complicações da diabetes, né? A gente pode falar de retinopatia diabética, que é essa lesão na retina que pode causar perda de visão. Então, a gente fala também de neuropatia diabética, que é quando a diabetes, né, descontrolada,
ela afeta os nervos e aí o paciente vai perdendo a sensibilidade. Então, aquele paciente que já não sente os pés, sente formigamento e muitas vezes acaba evoluindo para amputações. Então, as amputações também são dessa causa. A gente sabe também de cardiopatias, né? A diabetes pode afetar o coração. Aumento de risco cardiovascular, então você tem mais chance de ter um infarto, ter um AVC, além também, né, de lesão renal. Então, a glicemia também afeta o rim. Então, eu posso ter perda de função renal e evoluir para hemodiálise também. Então, assim, amputações, cegueira, feridas que não cicatrizam, perda de função renal evoluindo para diálise ou infarto, tudo isso são complicações da diabetes. Neste 14 de novembro, nós estamos conversando com a endócrino Marina Laís, falando sobre os alertas e riscos relacionados à questão do diabetes. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. E a gente separou algumas perguntas no nosso quadro É Verdade ou é Mentira? Na atual era do conhecimento, somos bombardeados por inúmeras informações. Mas o que é fato e o que é fake? Está no ar, é verdade ou é mentira? A nossa primeira pergunta, doutora, é verdade ou é mentira? Diabetes é causado pelo consumo de açúcar? Olha, o diabetes pode ser causado pelo consumo de açúcar em excesso, né? Mas a gente tem que falar que não é só o açúcar refinado. A gente tem que pensar nos carboidratos que vão virar açúcar, né? No nosso organismo. Então, o consumo excessivo de açúcar pode sim causar diabetes, mas a gente tem que saber também que os carboidratos, né, que são pão, macarrão, bolo, bolacha, arroz, tudo isso também vai virar açúcar dentro do seu organismo e pode, em excesso, pode causar diabetes. Muita gente não conhece, né? Acha que é só o açúcar refinado, né? Não é só o doce, não é só o açúcar refinado. A gente tem que pensar em carboidrato também. A gente tem agora uma segunda dúvida aí do nosso quadro. É verdade ou é mentira? Verdade ou é mentira que o açúcar de frutas é mais saudável, por isso deve ser consumido sem nenhum tipo de restrição? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem bastante e se enganam bastante, né? O açúcar da fruta também é um açúcar, né? E ele pode ser tão prejudicial quanto o açúcar refinado. Então, depende para que paciente eu estou falando. Então, um paciente diabético não pode fazer o uso de quantas frutas ele quiser por dia, não pode, às vezes, fazer uso de sucos integrais, que tem bastante açúcar. Então, também é maléfico, né? Uma pessoa não diabética, o consumo de fruta, desde que seja numa quantidade razoável, tudo bem, ela é bem melhor do que você, talvez, tomar um suco industrializado, que venha o açúcar, né? Porque tem as fibras da fruta também. Mas o paciente diabético, não. Ele precisa ter um limite de consumo de fruta, do suco da fruta também, e algumas frutas têm mais açúcar que outras, então algumas sobem mais a glicemia do que outras. Então a gente vai para mais um aí, verdade ou mentira neste mundo de fake news. Vamos à nossa terceira e última dúvida. Doutora, é verdade ou mentira que é possível ter diabetes e ter uma vida saudável? Totalmente possível, isso é verdade. Tudo vai depender da sua aderência, né? E, então, assim, uma pessoa que tem uma boa aderência, falando na questão de dieta, atividade física, uso correto da medicação, essa pessoa pode viver uma vida normal, né? Porém, ela tem algumas limitações. Então, tudo vai depender também da aderência desse paciente e da aderência medicamentosa, porque muitos ainda não querem tomar medicamento e aí acabam atrapalhando. Mas é super possível você viver uma vida saudável, sem complicações e uma vida normal com a diabetes. Doutora, o uso de bebidas alcoólicas para quem é diabético também é um fator de risco ou não tem estudo que comprova? As bebidas alcoólicas, elas têm também as calorias, né? E algumas bebidas alcoólicas, tipo cerveja, tem carboidrato também, né? E aí acaba subindo a glicemia. Então, assim, o álcool em si, ele vai ser prejudicial por N fatores que a gente já conhece. E a bebida alcoólica, se for uma bebida que leve açúcar ou leve carboidrato, vai subir a glicemia e vai ser prejudicial, principalmente a cerveja.
Em pleno 2024, nós temos muitas tecnologias, vários medicamentos avançados, né? Sensores também que indicam a quantidade da taxa glicêmica no organismo. E o que está muito em alta, doutora, são as injeções com Ozempic, né? Por exemplo. Quais são os cuidados? Ela é recomendável para quem tem diabetes? Tem gente usando para emagrecer? Como que a gente deve tomar cuidado e ter essas orientações? Essas medicações, elas se chamam análogos do GLP-1 e agora temos, né, já em desenvolvimento análogos duplos e triplos, né? Mas basicamente o que a gente tem hoje no Brasil, o análogo do GLP-1, temos o mais famoso é a semaglutida, que é o Ozempic. Atualmente a caneta do Ozempic ela é usada para paciente diabético e a caneta do Wegovy é utilizada para pacientes obesos, né? Então é uma medicação que sim está aprovada para tratamento de diabetes tipo 2 e está aprovada também para tratamento de obesidade. São medicações sensacionais, revolucionárias, que chegaram agora, né, nesses últimos anos, para melhorar muito o controle glicêmico do diabético. Também ajuda a perder peso e controlar o peso, porque muitas vezes o paciente diabético está também obeso e com sobrepeso. E são medicações muito seguras, medicações que têm um resultado excelente na diabetes, com diminuição de risco cardiovascular, diminuição de hemoglobina glicada. Então, hoje não é só uma medicação para emagrecer, é uma medicação importante para diabéticos. Quem tem realmente condição, ela é uma medicação que a gente usa ali como número 1. E a gente sabe que cada vez mais estão surgindo novas drogas que estão vindo para melhorar ainda mais a glicemia. Os pacientes que usam Ozempic, doutora, também utilizam insulina, algum outro complemento, ou é só essa medicação, mas também a recomendação de fazer atividades físicas e melhorar a alimentação, né? A atividade física e a alimentação, a dieta, vai ser tratamento para a vida toda e ela é obrigatória para todos os pacientes, independente do tratamento medicamentoso. Geralmente, pacientes que usam, né, o Ozempic, a semaglutida, eles têm um controle tão bom da glicemia que eles não precisam, muitas vezes, de muitos medicamentos. Então, eu tenho um paciente que só toma a semaglutida e fica super bem, abandonou os outros medicamentos via oral. E eu tenho um paciente que ainda toma a semaglutida e toma alguns outros medicamentos. Geralmente, paciente que já usa insulina, a gente até pode fazer a semaglutida, mas geralmente acaba não tirando a insulina, porque esse paciente já tem uma deficiência de insulina, então a gente pode manter os dois juntos, mas é bem raro. Para quem está assistindo aqui o nosso programa, doutora, se identificou às vezes com sintomas, com sinais, ou tem algum parente, amigo e quer fazer alguma recomendação, como buscar apoio, ajuda e informações? O SUS oferece esse tratamento gratuito à população? Olha, o SUS oferece sim, então a gente tem, depende um pouco de cidade para cidade, mas a gente tem medicamentos gratuitos pelo SUS que a gente consegue pegar sem nenhum custo. Nós temos também o alto custo que vem do governo estadual, que está com medicações também muito legais para diabetes, que o paciente, dependendo da idade das comorbidades, tem acesso. A insulina, o SUS também fornece, então o SUS fornece a insulina, fornece fitas, aparelho para os pacientes, então ajuda nesse tratamento para quem faz o tratamento pelo SUS, mas realmente, assim, precisa estar com os exames em dia. Então, se você é um paciente com mais de 40 anos, o ideal é que de 6 em 6 meses você faça exames de sangue, realmente veja histórico familiar, muitas vezes tem histórico de mãe e pai diabético, e aí tem que fazer com mais frequência. Mas pelo menos, idealmente, seria uma vez por ano todo mundo colher um check-up ali e saber se não está diabético. Doutora Marina Laís, obrigado pelas informações, por acrescentar nesse assunto tão importante. Hoje a gente está celebrando essa data, mas também fazendo essa prevenção. Parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Mais uma vez, agradecemos a presença da doutora Marina Laís pelas dicas e esclarecimentos à população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar o nosso canal. A nossa playlist está disponível no youtube.com/TVC Taubaté. E o Mix da TV vai fazer uma rápida pausa. Na sequência, tem mais notícias e informações. A Prefeitura de Taubaté realiza obras em casas danificadas no Jardim Morisco. Os detalhes você confere a seguir
Fique conectado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 26 de maio de 2025, aqui na TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. E mais uma vez agradecemos também a sua companhia aqui conosco, que pode ser ampliada. Você pode sugerir pautas, enviar perguntas, fazer elogios e críticas e nos acompanhar nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Vamos para o nosso telão, que aqui tem todos os canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião, participa dos nossos programas. Você também assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté e no facebook.com/TVC Taubaté. No nosso canal do YouTube, você tem playlists completas de todos os programas aqui da casa, assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se o seu jeito de mandar a sua comunicação para a gente através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp, o DDD é o 12 e o número é 36259525. E a Câmara de Taubaté, através do perfil @Câmara Taubaté, está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E a sua conexão com a gente se dá através do @Câmara Taubaté. Portanto, estão aí na tela todos os principais canais para você participar aqui com a gente do Mix da TV e também da programação da TV Câmara. E a gente segue esse início de semana, essa segunda-feira, para você ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade e também na nossa região. Está no ar o primeiro giro do Mix de Notícias. Vamos para o telão, que tem informação importante para esta semana, porque está terminando o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Já ouviu falar de declaração solidária? Até o dia 31 de maio, você pode ajudar crianças e idosos de Taubaté com seu imposto de renda. O objetivo da campanha é incentivar os contribuintes a destinarem parte do imposto de renda aos fundos municipais da criança e do adolescente e também da pessoa idosa, sem nenhum tipo de custo. Somente no ano passado, Taubaté teve um potencial de arrecadação de mais de 25 milhões de reais por meio dessa destinação, mas apenas 1% desse valor foi efetivamente doado. Até 15 de maio deste ano, só para você ter uma ideia, a arrecadação foi pouco mais de 270 mil reais, de um total estimado em mais de 14 milhões. Para ampliar o impacto social, a campanha mobiliza os moradores a doarem até 6% do imposto devido, sendo 3% para cada fundo, diretamente na declaração, sem nenhum custo extra. A iniciativa conta com o apoio do Rotary Clube União Taubaté e do Sindicato dos Contabilistas de Taubaté e região. Os recursos arrecadados permanecem no município e são aplicados em projetos que beneficiam diretamente crianças, adolescentes e idosos de forma legal, segura e sem nenhum custo adicional ao contribuinte. E agora então vem as dicas para você fazer a sua doação, caso você ainda não tenha feito a sua declaração. Para participar é necessário utilizar o modelo completo da declaração do imposto de renda, ter imposto a pagar ou a restituir e entregar sua declaração até o próximo dia 31 de maio. Durante o preenchimento da declaração, o contribuinte deve acessar a aba Doações diretamente na declaração, escolher o município de Taubaté e selecionar o fundo desejado, criança e adolescente ou pessoa idosa. O próprio sistema da Receita Federal gera um DARF com o valor da doação, que deve ser pago até a data final da declaração. O valor será abatido do imposto devido. Aqui no nosso telão você está acompanhando as informações são da Prefeitura de Taubaté. E vamos agora para o nosso segundo destaque municipal. Prefeitura de Taubaté realiza obras em casas danificadas no Jardim Mourisco. Os serviços em execução têm como objetivo reconstruir as áreas danificadas após a ruptura do asfalto, que foi registrado em fevereiro deste ano em um trecho da via. Na ocasião, foram constatados danos na galeria de águas pluviais, compostas por tubos ármicos. Os preparos estão sendo realizados com recursos próprios do município.
Entre as ações desenvolvidas até o momento por equipes da Secretaria de Obras, destacam-se a reconstrução dos muros da frente e das laterais das casas, instalação dos portões e dos postes destinados à ligação da energia elétrica, entre outros reparos. As próximas etapas da obra incluem a reconstrução da cobertura da garagem de uma das residências, confecção dos pisos, das calçadas e também a pintura. A Secretaria de Obras concluiu a recuperação da galeria de águas pluviais do trecho danificado da Avenida Santina Alviçuz Fernandes no mês passado. No local, foi realizada a instalação de tubos de concreto, aterro, compactação do solo, reconstrução de guias e sarjetas, além de pavimentação. Aqui no nosso telão, você acompanha as informações, são do portal Bandivale. E assim encerramos o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Começando mais uma semana e chegou a hora do nosso primeiro short, que são os melhores recortes aqui da nossa programação. O Fora da Caixa, você já sabe, é a nossa revista quinzenal de variedades, aqui da TV Câmara Taubaté, sempre com assunto para fazer você sair da sua zona de conforto. E hoje separamos um trecho do nosso programa especial sobre crianças esportivas. Nós aprendemos mais sobre a ginástica artística. Vamos ver? Solta o play! A gente começa esta edição do programa Fora da Caixa aqui no Parque Monteiro Lobato, porque fica aqui o centro de treinamento da ginástica em Taubaté. E a gente está conhecendo os talentos esportivos de crianças e adolescentes. E agora a gente vai conhecer um pouco mais da história da Sara Pimenta, que tem apenas 11 anos e já é atleta da ginástica. Sara, como é que começou a sua paixão pela ginástica? Quantos anos você tinha e quantos anos você já faz essa atividade? Eu comecei a ginástica com 6, 7 anos. E eu faço ginástica há 4 anos e quando mais nova eu era muito elástica, eu fazia estrela, eu conseguia fazer algumas coisas. Daí a minha mãe pensou em colocar eu na ginástica, daí eu comecei a fazer e eu fui evoluindo e cheguei até aqui. E aí, desde que você começou a praticar ginástica, como é que foi o seu encontro com os aparelhos, com o solo? O que você mais se identifica, o que você mais gosta? Eu gosto mais do solo e da paralela, porque a paralela tem movimentos bem legais e o solo tem a série que é muito bonita. E eu comecei a me encaixar nos aparelhos, comecei a fazer os exercícios. Alguns eu tinha medo, mas agora eu consigo fazer. Hoje a ginástica está muito em alta aqui no Brasil. Na verdade, sempre foi uma modalidade que a gente sempre acompanhou para as Olimpíadas, principalmente. Hoje está muito em alta por causa da querida Rebeca Andrade. Ela te inspira e tem outras pessoas também que te inspiram nessa modalidade? Eu me inspiro na Rebeca, na Flávia, na Jade, em todas. E você pensa, por exemplo, futuramente estar competindo numa Olimpíada representando o nosso país? Sim. O que você planeja para o seu futuro? Eu planejo estar em umas Olimpíadas, competindo pelo Brasil, ganhando várias medalhas de ouro. Para quem está assistindo a gente agora, Sara, às vezes tem um menino, tem uma menina que tem mais ou menos a sua idade, também está procurando algum esporte, quer se engajar. Quais dicas você deixa para essa criança, esse adolescente fazer ginástica? Como que ele pode começar e como que ele pode gostar cada vez mais da modalidade? Assim, primeiro ele tem que fazer as inscrições aqui na ginástica e depois ele vai para a escolinha, que é tipo um treinamento, só que mais novo para as crianças irem aprendendo cada vez mais. Daí depois tem a turma avançada, daí tem o pré-treinamento, que é quase perto do treinamento na modalidade que eu tô. E daí na escolinha eles vão começando a fazer algumas coisas. Daí no avançado eles vão fazendo mais coisas ainda. No pré-treinamento também vão fazendo mais coisas até chegar no treinamento, que é bem complexo. Tem várias coisas que a gente chega próximo das meninas que competem nas Olimpíadas. A Sara Pimenta já começou a competir neste ano de 2024. Sara, como que é a sua rotina de treinos e como que você se dedica para ter bons resultados? Eu não gosto de chegar muito atrasada aqui. Então eu me esforço para não chegar atrasada. Tipo assim, a gente começa com a rotina de treino assim.
A gente começa com aquecimento, daí depois a gente tem um circuito que a gente faz para aquecer mais, e daí depois a gente começa a fazer os aparelhos. E aí você treina todos os dias e qual é a quantidade de horas que você treina? A gente treina todos os dias 3 horas, de 3 horas. Hoje a Sara preparou uma sequência aqui para a gente apreciar o trabalho dela e o talento também dessa jovem promessa do esporte brasileiro. Sara, o que você vai apresentar para os nossos telespectadores? Qual que é a sequência de aparelhos? Solo, salto, trave e paralela. Então agora na sequência a gente vai acompanhar essa série aí de movimentos, de manobras e exercícios que a pequena Sara vai apresentar para a gente. Pequena no tamanho, mas gigante no talento. Então a gente acompanhou essa série de exercícios aí que a Sara prometeu e fez e cumpriu pra gente, hein, Sara? Bem difícil, parabéns aí pelo resultado, viu? Obrigada. Quero desejar para você bastante sucesso aí na sua trajetória profissional e que você tenha um futuro brilhante. E pra gente encerrar, deixa uma dica, uma mensagem para quem quer praticar ginástica. Olha, ginástica é difícil, não é fácil, mas você tem que ter gosto para continuar a fazer, porque tipo, se você fizer eu quero fazer, gostei, daí você vai indo avançando cada vez mais. Esse foi o nosso papo então com Sara Pimenta, atleta de ginástica. Parabéns e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Se você quiser rever qualquer um dos episódios da temporada 2024 ou 2025, você já sabe, é só acessar nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté e procurar a playlist do programa Fora da Caixa. E o Mix da TV vai fazer uma rápida pausa. Na sequência, Prefeitura leva cadastro único para comunidades em Taubaté. Confira todos os detalhes. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta em instantes. Não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, 26 de maio, aqui na TV Câmara. E tá na hora de você continuar muito bem informado aqui no Mix da TV. Tá começando o segundo e último giro do Mix de Notícias. Tem assunto importante de âmbito nacional. Vamos para o telão para o nosso destaque. PEC do fim da reeleição. Entenda o que pode mudar. O texto que ainda precisa passar pelo plenário da Casa Legislativa pretende mudar a forma que as eleições acontecem no Brasil, tramita em regime de urgência e pode ser pautado pelo presidente Davi Alcolumbre na próxima semana.
No plenário, o rito de análise de PECs prevê 5 sessões de discussão e a votação em 2 turnos. Para ser aprovada, são necessários os votos de, no mínimo, 49 senadores. Vamos observar como acontece hoje as eleições aqui no Brasil. De acordo com a legislação eleitoral, presidentes, governadores e prefeitos podem hoje se candidatar à reeleição desde que não estejam em segundo mandato consecutivo. O que propõe a PEC? A partir de 2028, prefeitos e a partir de 2030, governadores, presidente da República, não haverá mais a possibilidade de reeleição para quem se candidatar pela primeira vez para essas funções. Para o caso do governador ou presidente que for eleito para o primeiro mandato em 2026, ainda haverá a possibilidade de uma nova disputa em 2030 para uma segunda gestão. A PEC também aumenta para 5 anos o período de mandato de cargos do Executivo, presidente, governador e prefeito, além de vereadores e deputados estaduais, distritais e federais. Na sequência, os mandatos de senadores também seriam reduzidos para 5 anos. Você acompanha o destaque aqui no nosso telão, mas todas as informações completas sobre essa PEC estão disponíveis no portal da CNN Brasil. E agora a gente segue aqui para o nosso telão, para o nosso último destaque, que é aqui do nosso município. Prefeitura leva cadastro único para comunidades em Taubaté. A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, aqui de Taubaté, por meio da coordenação do Cadastro Único, reforça o compromisso com a ampliação do acesso aos serviços e políticas públicas com o projeto Cadastro Único nas comunidades. O objetivo é levar o atendimento diretamente aos territórios, aproximando o serviço das famílias e fortalecendo a atuação para além da central de atendimento e, com isso, garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade possam realizar o cadastramento e atualização de dados de forma mais acessível, sem precisar se deslocar até o centro da cidade. Na terça-feira passada, a ação foi realizada no Parque Três Marias. Além dos serviços do Cadastro Único, serão trabalhados temas como benefícios sociais, compostagem e sustentabilidade, combate à exploração sexual infantil, entre outros assuntos relevantes à comunidade. Bem, este projeto tem várias ações agendadas. Na quarta-feira agora, dia 28 de maio, as ações ocorrem no CRAS São Gonçalo, das 9 da manhã até o meio-dia. Já na quinta e sexta, dias 29 e 30 de maio, as ações na comunidade ocorrem no CCI da Vila Marli, no horário das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. A partir de junho, o Cadastro Único estará presente semanalmente, sempre às quartas-feiras, nos equipamentos ou nos locais nos bairros. As informações são da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Taubaté. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Acompanhe mais notícias de Taubaté e região no Boletim Câmara amanhã, a partir das 9h30 da manhã e também na quarta-feira no Mix da TV e nas nossas reprises noturnas. E hoje, segunda-feira, tem mais uma edição do nosso quadro que traz dicas de meio ambiente. Está no ar o Mix Sustentável. Amanhã, dia 27 de maio, celebramos o Dia da Mata Atlântica, um dos biomas mais importantes e ameaçados do Brasil. A Mata Atlântica é um patrimônio natural que abriga uma rica biodiversidade, com milhares de espécies de plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Este bioma é fundamental para a manutenção da qualidade de vida das populações que vivem em seu entorno, pois fornece serviços ecossistêmicos essenciais. Entre eles, os destaques são os seguintes: regulação do clima, pois ajuda a regular a temperatura, influenciando também na questão da umidade do ar. Na Mata Atlântica, a gente tem a questão da produção de água, que é responsável por produzir água de qualidade, que abastece rios e reservatórios, além de funcionar como uma espécie de conservação da biodiversidade, pois é habitat de uma rica biodiversidade com muitas espécies endêmicas, ou seja, que são encontradas apenas naquele local, e também algumas espécies, infelizmente, ameaçadas de extinção. A Mata Atlântica enfrenta muitos desafios e ameaças, incluindo desmatamento. Diversas áreas estão sendo desmatadas para dar lugar a atividades agrícolas, urbanas e industriais. Além disso, o ecossistema sofre com a poluição causada por resíduos químicos e orgânicos que afetam a saúde desses ecossistemas.
Além disso, a gente acompanha as mudanças climáticas que alteram os padrões de chuva e também as temperaturas do bioma. Dados do relatório da Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que o Brasil possui apenas 12,4% da mata original. O Atlas dos Municípios da Mata Atlântica, que foi divulgado em 2011, apontou que Taubaté possuía, à época, 3.838 hectares, o que significava 6,1% remanescentes florestais. Ou seja, são os fragmentos de florestas de Mata Atlântica que sobraram ao longo do tempo. Você também pode ajudar a preservar a Mata Atlântica. Para isso, é um esforço coletivo. É preciso a conscientização sobre a importância da mata e também os desafios que ela enfrenta. Você também pode participar de atividades de conservação e restauração da Mata Atlântica. Outro ponto importante é reduzir o consumo de produtos que contribuem para o desmatamento e a poluição desse ecossistema. Também é possível implementar ações de conservação e recuperação da floresta, fortalecer a legislação que a protege. Agora, a gente acompanha um VT do canal Grande Reserva Mata Atlântica, que está disponível no YouTube, para a gente aprender um pouco mais sobre a importância deste bioma. O Dia da Mata Atlântica é uma oportunidade para refletir sobre a importância desse bioma e os desafios que ele enfrenta. Podemos fazer a diferença preservando e protegendo a Mata Atlântica para a atual e futuras gerações. Essas foram as dicas ambientais de hoje do nosso quadro Mix Sustentável. Fique ligado, pois na próxima semana vamos trazer outros assuntos relevantes sobre sustentabilidade. E agora chegou a hora do nosso último short nesta segunda-feira. O Conexão Popular entrevista personalidades e especialistas sobre assuntos variados do nosso cotidiano. Nesse trecho que separamos para você, o programa tem como tema o pioneirismo feminino e a apresentadora Ana Laura Costa conversou sobre o tema desse empreendedorismo com as suas convidadas. Vamos ver? Solta o play! Se você está assistindo este programa em um celular ou notebook, saiba que isso só foi possível graças à atriz hollywoodiana Hedy Lamarr. Além de ser uma estrela do cinema, foi quem inventou e patenteou um método de transmissão de sinais de rádio que permitiu o surgimento do Wi-Fi. A gente estava falando sobre empreendedorismo e uma pesquisa do DIEESE, que é o Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que cerca de 40% das mulheres estão em postos de trabalho informais. E aí eu pergunto, o empreendedorismo é realmente um desejo dessa mulher, é uma vontade ou é uma necessidade? O empreendedorismo atualmente tem as duas fases. Uma porque a mulher, ela realmente quer, ela deseja seguir nessa área, ela se descobre trabalhando para ela mesma e tem essa questão da necessidade por falta de oportunidade no mercado de trabalho. Eu acho que tem essas duas vertentes aí. E quando a mulher se descobre que ela tem esse potencial para entrar no empreendedorismo, empreender, ter sua empresa e ganhar dinheiro, ela realmente se realiza aí, não dependendo dentro do CLT.
Dentro da área da tecnologia, que é a que você tem mais domínio e conhece mais, existe esse campo para empreendedorismo? Sim, existe uma empresa, ela é indiana, onde ela contrata somente professoras mulheres. Só existem mulheres. Dentro da parte de suporte, claro, tem outras, né? Tem a parte masculina, mas praticamente 90% da empresa é feminina. E quais são as principais diferenças de uma empresa que contrata mulheres, por exemplo? Eu acho que ela vem com esse lado mais comunicativo, ela tem esse lado mais humano do que quando uma empresa ela é praticamente quase 100% masculina aí. Eu acho que vem esse conforto aí e mais uma segurança também, visto a realidade que temos hoje em dia. Emily, no Exército, você tem superiores que são mulheres? Atualmente não. Ali no CIAVEX, no Centro de Instrução de Aviação do Exército, somente homens. E você precisou passar também por um processo de seleção para você entrar no curso de formação para piloto. Como que foi essa seleção? Logo que eu me formei na MAN, eu fui servir em Santa Maria, no Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar. E lá, na minha antiga OM, eu solicitei o curso pelo sistema. O meu diretor, lá no parque é diretor que chama, homologou a inscrição. Então, a diretoria responsável selecionou alguns militares, dentre de todos os inscritos, para realizar os testes psicotécnicos e os exames de saúde. Então, eu fiz uma bateria de exames, fiz os testes psicotécnicos, fui aprovada. E, dentre esses aprovados, foram selecionados os 12 para fazer o curso. E você tem conhecimento se tem alguma outra mulher hoje no Exército que tem vontade também de seguir os seus passos? Com certeza. Inclusive, já saiu a seleção para fazerem os testes da próxima turma e tem uma mulher que vem fazer os testes. E você acha que a sua história teve papel fundamental nessa escolha dela? Como que você vê motiva. Você abrindo, né, esse caminho? Acredito que motiva. Inclusive, quando saiu, ela veio falar comigo, aí perguntou como que era, eu ajudei também, falei como que eram os testes. Para ajudar ela a conseguir também. Bom, a gente tem mais um VT, então, de uma mulher pioneira. Vamos assistir. Dirigir em dias de chuva ou neve se tornou algo um pouco mais tranquilo depois da invenção do primeiro sistema automático para limpar o para-brisa do carro. A invenção da americana Mary Anderson foi registrada em 1903 e permitia que o vidro fosse limpo por lâminas que eram ativadas dentro do veículo. Atualmente, o Conexão Popular vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, com a apresentação de Miguel Cáter. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta segunda-feira e no programa de hoje você viu que a PEC do fim da reeleição pode gerar mudanças nas próximas eleições e que a declaração solidária do imposto de renda segue até o dia 31 de maio. No quadro Voltando ao Papo, nós revimos a entrevista com a doutora Marina Laís sobre o assunto diabetes. E no quadro Mix Sustentável, o assunto foi o Dia da Mata Atlântica, a ser celebrado amanhã, 27 de maio. E nos shorts de hoje, você conferiu as crianças esportistas da ginástica artística e o pioneirismo feminino no Conexão Popular. Amanhã você acompanha a sessão ordinária de número 17 ao vivo, aqui na TV Câmara, a partir das 2 horas da tarde. E um pouquinho mais cedo, 1h15, ao vivo, tem o programa Em Discussão, onde Miguel Cáter traz convidados para discutir a ordem do dia da sessão ordinária. O Mix da TV volta na quarta-feira e você verá o quadro Lei na Prática. Vamos falar da lei que instituiu o cordão girassol aqui em Taubaté. O Mix vai ao ar logo depois da audiência pública sobre o impacto das estações Eco. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até quarta-feira.